Hello, hello, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Fazia tempo que eu não apareci por aqui, mas isso é um bom sinal, eu acho, que a vida tá andando, a vida tá correndo e a gente tem que correr junto com ela. Bom, esse é um canal onde eu compartilho um pouco das minhas vivências, das minhas experiências, das minhas descobertas, principalmente da minha nova vida aqui no Canadá. Então, o vídeo anterior eu falei sobre o meu primeiro emprego, sobre os desafios, né, de encontrar o emprego, o que eu percorri até chegar ao emprego. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre moradia no Canadá. E a minha intenção nesse vídeo novamente não é trazer polêmica, não é dizer o que é certo, o que é errado, dizer se tem gente falando ou não falando. Eu quero te trazer a minha verdade, as minhas experiências. Talvez sejam coisas que você não veja por aí, que as pessoas não te contam, mas você vai ouvir aqui, vai ser a experiência pela qual eu passei. Novamente, não é o certo ou errado, é a experiência pela qual eu vivenciei. E eu quero te trazer um pouco sobre o que eu encontrei nesse caminho até chegar nesse lar, nesse novo lar que eu estou vivendo agora, graças a Deus. Vem comigo. Então vamos lá, pegue seu café que o nosso assunto vai ser longo, minha gente. Primeira coisa, vou começar falando sobre algumas praticidades e tradições que tem quando você aluga um imóvel, que no Brasil a gente não tem. Então, aqui no Canadá e nos Estados Unidos também, é de praxe, é regra, é lei, é tradição, que quando você alugue um apartamento ou uma casa, esse local ele venha já com lava-louça, fogão, geladeira e a lava-roupa, né? Lava e seca roupa. A nossa lavanderia aqui é simplesmente uma portinha. Você abre, tem as máquinas lá dentro, não tem varal, não existe isso. Então, essas são as primeiras diferenças ao você alugar. Então, quando você aluga um local, você não precisa se preocupar em comprar geladeira, em comprar fogão. Lava-louça e o conjunto de lava e seca-roupa são itens opcionais que não tem em todos os lugares, mas a maioria deles sim. E você pode falar, isso é muito legal. Sim, isso é muito legal porque te economiza uma boa grana, considerando que você vai investir uma boa grana para alugar o seu primeiro lar. Então, o primeiro ponto é que se você é imigrante, se você mora fora, pode ser, e eu até entendo assim, porque eles não têm uma segurança de quanto tempo você vai ficar, de quanto tempo o seu documento vai ficar válido, se você vai ter dinheiro para pagar. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou te falar agora, eu até entendo. É muito normal que por você ser imigrante, por você ser um residente temporário, eles te peçam mais do que um ou dois aluguéis, né? O normal, que nem eu disse, é o primeiro e o último aluguel. Mas pode ser que em algumas situações eles te peçam 3 aluguéis adiantados, 4 aluguéis adiantados. E eu já vi história de gente que pagou 6 meses de aluguéis adiantados simplesmente porque não era canadense, porque era de fora. E isso eu não estou falando da galera que vem com visto de turista. Eu estou falando da galera que chega aqui com work permit, que é a permissão para trabalho, e permissão para estudo. É muito normal. É uma escolha sua? É uma escolha sua, mas é muito comum e eu passei por essa situação. Então, quando a gente chegou, o Fernando estava num quarto, né? Ele veio na frente, então ele precisava morar num local mais acessível, visto que era só ele que ia morar e ele ia chegar aqui estudando, não tinha trabalho ainda, então ele precisava de um local barato. Ele alugou um quarto pelo Airbnb por um mês e depois ele fez uma negociação com o dono do apartamento, que era um canadense, e ele conseguiu estender e ficar lá, né, alugando regularmente. Então ele alugou um quarto com banheiro privado, eu não lembro exatamente o valor, mas foi em torno de $1.250, algo assim. Mas o apartamento era no centro e tinha todas as comodidades, lava-louça, lava-roupa, era dividido ali com o dono do apartamento e ele, né? Eles dividiam essas áreas comuns, mas era centro, era central, era um apartamento realmente muito gostoso. Quando eu decidi vir
e estava com o documento tudo certo para vir, a gente começou a procurar lugares para nós. E aí que a gente viu a verdadeira realidade, que Toronto era muito caro para se morar e que não era tão simples assim para alugar um lugar. Então, o que a gente fez? Eu vim, a gente ficou por um mês, né? A ideia era a gente ficar por um mês ali naquele quarto do Airbnb, até que eu arrumasse um emprego, e aí até que eu arrumasse um emprego e aí a gente tivesse dinheiro suficiente para alugar um lugar. Por quê? Para alugar um lugar até onde a gente sabia, era o primeiro e o último lugar, então era isso que a gente estava contando. Quando a gente começou a ver os locais e ver o que a realidade, que por a gente ser de fora, mesmo com o documento totalmente legalizado, as pessoas, os proprietários pediam mais do que 2, 3 aluguéis. Então, e aí você vai falar, mas como assim o proprietário? Não tem imobiliária? Não existe uma regra? Existe uma regra, mas a regra aqui é diferente. Quando você contacta uma imobiliária, você não tem acesso, não é igual no Brasil, não é a imobiliária que está tomando conta daquele lugar, não é com a imobiliária que você vai falar. A imobiliária te oferece um consultor totalmente gratuito, igual no Brasil. Esse consultor ele representa você. E aí, aquela casa, aquele apartamento que ele tem no cadastro da imobiliária é um empréstimo. Ele tem o direito de expor aquilo lá. Mas, do outro lado, o proprietário tem o próprio consultor dele. Então, ou seja, a imobiliária não é o consultor daquele local, entendeu? Não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou tentando explicar. Mas a imobiliária não é. Então, eu sou proprietária desse apartamento, eu tenho a minha própria consultora e eu emprestei essa visibilidade para a outra imobiliária alugar para outras pessoas, para ter justamente mais visibilidade para alugar. Então, quando você começa as negociações, quem faz as negociações são o seu consultor com o consultor do proprietário do local. Entenderam agora? Então, esse consultor pega todos os documentos e fala assim, ó, legal, eu acho que vai dar para vocês alugarem isso. Baseado no que eu vi nos seus documentos, vai dar para vocês aplicarem. Se ele achar que não dá, ele vai falar, gente, documento de vocês não dá para aplicar para isso aqui, escolhe outra coisa. E já aconteceu com a gente também, do consultor olhar os documentos, olhar os pagamentos e tal, né, o salário e falar, esse aqui não vai dar, eles não vão aceitar. Escolhe outra coisa. E aí você escolhe outra coisa, ele revisa de novo e fala, ok, esse vai dar. Aí esse documento é enviado para a consultora da proprietária, do proprietário daquele apartamento, e aí eles vão aceitar ou não aceitar. Se tiver um empecilho, eles vão falar, olha, a gente quer isso, a gente precisa disso, disso, aquilo. E aí esse consultor vai passando essas informações pra gente até que chegue no consenso. Parece sim uma coisa mirabolante e é a mais pura verdade, que não é tão simples assim. E tem um outro detalhe. A maioria, pelo menos aqui em Toronto, foi o que o consultor nos disse. Um imóvel não fica disponível por mais de 10 dias. Então, se eu tenho um apartamento e eu coloco ele para alugar, é normal que ele alugue dentro de uma semana. Uma semana ele fica ali disponível, na outra semana já tem gente morando. Porque tem muita gente, a procura é muito alta, e, enfim, roda muito rápido, né? Então, esse foi um outro desafio, porque às vezes você achou, escolheu, deu certo, vai dar certas coisas, pum, a proprietária aceitou um outro documento que já estava na frente, já alugou, daí o seu consultor te liga e fala, gente, vocês perderam o apartamento, tá? Escolhe outro. Beijo, tchau. É assim que funciona. É muito frustrante, muito. Então, a gente ficou nessa busca, né? O meu primeiro mês aqui eu já compartilhei, baseado no vídeo do trabalho, que eu não consegui o meu emprego dentro de um primeiro mês, então a gente não conseguiu juntar o dinheiro necessário para morar num lugar. E aí, então, a nossa ideia era estender aquela permanência ali naquele quarto do Airbnb, que não tava tão ruim assim, tava bom, como eu disse, era um apartamento gostoso, central, tinha todas as facilidades. Mas o Fernando conheceu um amigo na faculdade, esse amigo estava em um processo de separação, ele morava numa casa muito gostosa, grande, e aí ele ofereceu, ele falou, gente, vai ficar disponível, ele ofereceu, a gente foi e passou a dividir essa casa com ele. Só que, gente, dividir uma casa, assim,
tanto no Airbnb quanto com um amigo, qualquer outra pessoa, seja com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, você que já tá acostumada, eu e o Fernando, a gente já morava junto, a gente já mora junto há mais de 10 anos. E aí, de repente, você recomeçar a vida num outro local e ter que dividir com alguém, gente, é muito difícil. Foi muito difícil. E isso que, assim, era uma pessoa muito tranquila, brasileiro, a gente tinha, conseguia ter uma convivência legal ali, a casa era gostosa, era grande, tinha um espaço grande, mas você que já está acostumado a viver do seu jeito, da sua forma, colocar suas coisinhas, suas decorações no lugar, isso é, assim, é muito difícil. Foi um período muito difícil. Na verdade, assim, você recomeçar a vida em outro país, esteja preparado para viver momentos extremamente difíceis, extremamente desafiadores na sua vida, porque você vai ter que engolir muita coisa, de verdade. Então, a gente mudou para essa casa porque eu não tinha conseguido emprego. A gente viu que para alugar um lugar a gente teria que ter dinheiro. E foi aí que eu comecei o meu trabalho no digital. Quando eu mudei para essa casa, eu comecei meu trabalho no digital. Depois, logo em seguida, eu consegui meu emprego. E aí a gente foi conseguindo começar a nossa vida de fato. Que eu comecei, o Fernando trocou de emprego, um emprego que ganhava praticamente o dobro do que ele ganhava. E eu comecei a ganhar também. Então a gente começou a ajeitar a nossa vida, aos poucos a gente começou a comprar nossas coisinhas, né, para nossa futura casa, e a gente foi fazendo guardando aquele dinheiro para essa mudança. Quando virou o ano, aí a gente falou, não, agora é hora, a gente vai mudar para valer, agora vai, a gente tá com o dinheiro na mão e vamos mudar. Foi a hora que a gente começou a pesquisa de novo, a gente entrou em contato com o consultor de novo, e aí foi aquela bagunça de novo, aplica, não deu certo. Teve um apartamento que a gente aplicou, que o proprietário não aceitou, porque a gente não era chinês. E isso é uma coisa que acontece muito. Você vai falar, Jéssica, mas isso é preconceito. Ok, você é imigrante, você não tem, né? Você tem um documento de permanência temporária de estudante. Você vai brigar com quem? Pra quem? Quem que vai te defender? Eles simplesmente vão falar, ok, volta para o seu país. Não é assim que funciona. Então, é você que tem que se encaixar. Quando você sai do seu país, é você que tem que se encaixar no funcionamento. Não eles cederem do jeito que você quer, entende? Então, a gente levou esse primeiro não. O segundo não foi porque o nosso documento, o nosso visto era temporário. O visto é temporário, não quero que você more no meu lugar, porque eu não sei quanto tempo você vai ficar. Aí veio o terceiro não, quarto não, quinto não, vários nãos. Até que a gente tava quase assim, tipo, meu Deus, a gente não vai conseguir mudar. A gente começou a buscar outras opções. Quais são as outras opções? Existem os apartamentos tradicionais, que são os apartamentos iguais do Brasil, né? Você aluga pela imobiliária, cada unidade tem um proprietário, e tem o que eles chamam de condos. Os condos normalmente são apartamentos com menos andares e que as unidades não foram vendidas. O prédio inteiro, a propriedade, né, todos os apartamentos são da empresa que construiu. E essa empresa que construiu, ela não vendeu, ela só aluga, ela construiu para esse negócio de alugar e é ela quem administra aquele prédio. Nesses condos, normalmente são mais baratos e são mais fáceis de você aplicar. Então, a gente tentou aplicar para um condo desse e aconteceu exatamente o que eu falei para vocês. No meio do processo, quando o Fernando mandou o e-mail do documento, o consultor ligou e falou assim, Fernando, desculpa, mas ele já foi alugado, alguém mandou o documento na sua frente. Beijo, tchau. Acabou, fim. E desses condos, normalmente a lavanderia são comunitárias, né? Existe um andar de lavanderia, então não teria lavanderia dentro do prédio e não tinha lava-louças também, e as utilidades, fogão e geladeira não eram dos mais novos, né? Eram mais antigos, mais assim, linha amarela, que eu acho que eles que falam, né? Aí eu pensei, falei, não era pra ser, vai ter alguma coisa muito melhor pela frente, vambora, eu tentando ser positiva no meio ao caos. E aí a gente começou a aplicar, chamamos um consultor de novo, falei, vamos tentar de novo, vamos ver, uma hora vai, não é possível. E aí a gente aplicou, achamos mais 3 apartamentos, porque é aquilo que eu falei, os apartamentos que você viu na semana passada não são os mesmos disponíveis nessa semana.
Então o Fernando sentou, a gente conversou com o consultor de novo, montamos uma outra estratégia e aí ele já falou pro Fernando assim, ó, providencia o terceiro aluguel. Se você não tiver dinheiro do terceiro aluguel, providencia o terceiro aluguel que vai te ajudar nessa busca, nessa aplicação. E foi aí que a gente começou a buscar mais dinheiro e tirar dinheiro da onde não tinha, transformar de real em dólar, desvalorizar todas as nossos dinheiros guardados para emergência, para conseguir alugar um lugar só para a gente morar. Infelizmente, essa é uma realidade que você não vai ver em muitos vídeos por aí, mas é a realidade. E você, se você está planejando vir para cá e vier, você vai ver que é assim mesmo que funciona. Aí você vai falar, Jéssica, mas eu já pesquisei e tem empresas que prestam consultorias e que te ajudam a você chegar já com a moradia aí. Sim, existem. Inclusive, tem muitas delas que são de brasileiros e, na verdade, elas te ajudam para você que tem dificuldade com o inglês, que você não vai conseguir conversar com um consultor canadense, que você não vai conseguir ler as regras contratuais, mas as regras são as mesmas. Essas empresas nada mais são do que imobiliárias especializadas em atender brasileiros. Então as regras são as mesmas. O que eles fazem é facilitam o seu entendimento no caminhar, mas se o proprietário pedir 4 meses de aluguel, eles vão te falar a mesma coisa. Ó, Jéssica, se você gostou realmente desse, a proprietária pediu 4 meses de aluguel adiantado, tá? Quanto você pode depositar? E é assim que funciona. Expliquei tudo, né? Pula para quando a gente achou esse apartamento, esse nosso lar que a gente está aqui agora. A gente aplicou, o proprietário falou assim, olha, ele tá um pouco mais de tempo do que o comum no mercado, né? Tá um pouco mais disponível no mercado do que os outros, então pode ser que a proprietária ceda, né, por algum motivo, porque faz um tempo já. E bom, tá tudo certo, documento, dinheiro, enfim. Aí a gente aplicou, até que ele falou assim, olha, eles gostaram, o pessoal da outra parte gostou bastante do documento de vocês, a gente só precisa, enfim, ajustar algumas coisas e talvez a proprietária queira marcar uma reunião com vocês. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu já mudei bastante no Brasil. Eu e o Fernando, a gente tem rodinhas nos pés. A gente gosta da mudança. A gente gosta dessa experiência de viver em lugares diferentes. Então, eu já mudei bastante. Já lidei com bastante imobiliário no Brasil. Mas ter uma reunião com um proprietário para saber se eu sou apta a morar num apartamento dele, isso eu nunca passei. Isso foi novo para mim. Aí a gente falou, ok, se essa é a única... né, o único passo que a gente precisa dar para conseguir alugar um lugar pra gente morar, vamos lá. E foi isso, gente. Ela agendou uma reunião pelo Zoom, a gente abriu o link, ela se apresentou, pediu pra gente se apresentar. Ela é uma professora de faculdade, né, aqui, e ela contou da vida dela, contou dos investimentos dos apartamentos que ela tem, que os apartamentos são cuidados com amor e carinho, porque ela comprou pensando nos filhos, e lá. Depois ela perguntou quais são... Foi basicamente igualzinho uma entrevista de emprego. Perguntou qual que era a nossa intenção no Canadá, por que a gente veio, o que a gente deixou para trás, o que a gente fazia no Brasil, quanto tempo a gente pretendia ficar, quais eram os nossos planos para ficar aqui no Canadá, se a gente pensava em mudar de cidade, se a gente pensava em ficar temporariamente num apartamento. Gente, foram várias e várias perguntas e até que ela falou, gostei de vocês e se depender de mim tá tudo certo, só preciso ver os documentos. E aí que veio a pancada depois, que ela elogiou, mas depois ela mandou uma pancada e o consultor ligou e falou, Fernando, providencia mais um aluguel. Ela gostou, mas ela quer para termos de confiança mais um aluguel. E aí, gente, a gente teve que se virar atrás do dinheiro, tirar dinheiro da terra de novo, porque a gente já estava guardando dinheiro para isso, a gente já estava se preparando, e aí a gente tirou dinheiro literalmente de todo quanto é canto para conseguir alugar esse lugar que a gente está. Mas graças a Deus deu certo e a gente finalmente tem o nosso lar. E até hoje eu passo na área comum, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu passo na área comum do prédio, todo dia que eu chego do trabalho, eu tô ali no hall, eu dou oi pros porteiros, pros concierges.
Eu falo, meu Deus, eu tô aqui, eu moro aqui de verdade. É surreal. Valeu todo o esforço, mas a intenção desse vídeo era relatar isso, porque duas coisas, eu até falei pro Fernando ontem. Uma, às vezes a gente quer tanto uma coisa que a hora que ela chega, a gente simplesmente já tá pensando em outra e a gente esquece de valorizar. E o apartamento, nosso lugar, né, o lugar que a gente morar, esse apartamento que a gente mora hoje, foi o melhor dos que a gente olhou, dos nãos que a gente levou, das coisas que aconteceram, sabe, de tudo que a gente buscou. Esse foi o melhor de todos e deu certo. Então é por isso que eu falo que Deus sabe de todas as coisas, Deus tem tudo preparado. A gente só precisa aceitar que o nosso tempo não é o tempo dele. Então, e valorizar o que a gente tem agora. Então, quando eu olho para esse apartamento, eu olho que eu moro aqui, tá faltando muita coisa ainda, mas quando eu olho que eu consegui, eu falo, meu Deus, a gente conseguiu tudo, documento, dinheiro. Nossa, a gente consegue estar aqui. Tem muita gente que está aqui há 5, 10, 15 anos e não conseguiu o que a gente conseguiu. Eu falo, nossa, obrigada. Eu preciso fazer esses momentos. Então, por isso que eu gosto de relatar isso em vídeo, para eu, quando eu tiver nos momentos de ingratidão, momentos que eu achar que eu tô sofrendo, eu pegar esses vídeos, olhar para trás e falar, nossa, você já passou por coisa pior. Olha o tanto que você já superou e deu certo. Para, sabe? Para de fazer tempestade em copo d'água. E segundo, para trazer informação. Como eu disse, eu pesquisei muito, nós pesquisamos muito, nós assistimos vídeos, nós entramos em sites, nós pesquisamos, entramos em contato com pessoas, com consultores, com tudo. Mas, gente, todas as informações são pagas. É claro, né? Eu sei que o trabalho dos consultores é isso, mas tudo é pago, tudo você tem uma taxa para responder uma pergunta sua. As informações que tem de pessoas que criam conteúdos para isso não são informações completas. Então eu senti a necessidade de trazer essa verdade, de trazer essa experiência que eu passei até chegar a um lar. E talvez de repente tenham pessoas que cheguem até aqui, né, nesse vídeo, que estejam pensando, planejando uma vida fora e pense que, nossa, é tudo aquelas flores, aquela vida maravilhosa, a pessoa já chega dia 1, com cafeteira, apartamento lindo, e normalmente não é assim. E eu vou te dizer, se você segue alguém que chegou nessa vida assim, ela salvou muito dinheiro no Brasil para ela chegar aqui desse jeito. Se a gente tivesse separado um dinheiro para os estudos, mais um bom dinheiro para a moradia, a gente teria chego tudo redondinho, mas não foi bem assim. A gente veio com dinheiro para estudar e reconstruir a vida aqui. E uma parte boa de tudo isso é que, sim, a vida aqui, ela gira muito mais rápido do que uma vida no Brasil. Você consegue reconstruir as suas coisas, conquistar suas coisas de uma forma muito mais rápida no Brasil. É mais fácil? É fácil? Não, eu acho que não é fácil em lugar nenhum do mundo, né? Você tem que buscar, se dedicar para tudo nessa vida. Mas o retorno é muito mais rápido. Não significa também que o salário é alto, né? Você vai ganhar grandes dinheiros, que você vai conseguir ficar milionário. Também não é isso. Mas você tem acesso, as coisas são mais acessíveis para você comprar, né? As coisas que eu falo de dia a dia. Tirando essa parte de você conseguir alugar um imóvel, quem dirá comprar? Nem falei dos valores de compra. Mas tirando essa parte, as outras coisas, bens materiais, são muito acessíveis e como as formas de pagamento dos salários são diferentes do formato do Brasil, você tem dinheiro entrando o tempo todo na sua conta e você consegue acessar e você consegue recuperar e recomeçar uma vida muito mais rápido no Brasil. Então, sim, essa é a parte positiva, né? Mas não venha com o pensamento de que você vai ter uma vida. Ai, dia 1, primeira semana, nossa, vou estar no melhor emprego, vou estar sossegada, vou ganhar dinheiro toda semana, dólar entrando, e vou comprar, e vou gastar. Não é assim. Você vai ter um belo de um desafio aí pela frente, mas por enquanto está valendo a pena, né, essa experiência. A gente ainda não sabe se a gente vai ficar pro resto da vida. O resto da vida acho que é muito forte. Pode ser que uma hora a gente mude de ideia, pode ser que uma hora,
sei lá, dê na telha, a gente vá para outro lugar, volta pro Brasil, mas por enquanto está valendo a pena o nosso esforço, a nossa experiência, estar fora, né, do seu lugar, descobrir, vivenciar num lugar novo, com culturas diferentes, com tradições diferentes, é muito gostoso, muito transformador e muito enriquecedor. Você, literalmente, você muda a sua forma de pensamento do mundo, em relação ao mundo, em relação aos seus planos, ao que você vai fazer, enfim. Gente, só para vocês entenderem um pouco da situação de Toronto hoje, tá? Eu coloquei aqui downtown, que como eu disse para você, a diferença entre localizações normalmente é de 100, 200 dólares, não é muita coisa. Então eu entrei no site de uma imobiliária aqui, coloquei downtown, vou colocar os filtros do que eu estava procurando, então um quarto, né? Vamos ver aqui, fecha. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia, as diferenças de preço, ó, just listed, acabou de ser colocado no site. Então, 2.150, um quarto, 2.500, 2.200, 2.450, 2.250, 2.300. Esses são os preços para um quarto. Aí às vezes você acha assim, ó, 2.100. Vamos ver por que ele tá 2.100. É bem parecido com o que eu moro. Tem a lava-louça também, tudo. Nossa, é bem parecido com o meu prédio. Falar bem a verdade. Mas ele é um quarto, o meu tem um den, que eles chamam, né? Tipo um segundo quarto. Eu não sei porque que esse tá barato, mas provavelmente deve ter alguma coisinha aqui, alguma coisa daquelas que eu falei pra vocês. O proprietário só aceita um tipo de descendência, ou então ele vai te pedir 50 aluguéis, enfim. Tem um outro site que é tipo um OLX do Canadá, que ele anuncia e aí tem vários, você consegue alugar algumas coisas direto com o landlord, que é o proprietário do apartamento ou do que a maioria começa a vida com basement, que é mais barato. O que é basement? Você morar no porão de uma casa. Tem muito basement que é melhor do que muita casa por aí. Ó, e os preços? 1.800, 2.000 por um basement de um quarto. Você vai morar debaixo de uma casa, ó. Esse aqui deve ser a casa inteira, não é possível. 3.000 num basement. Vou abrir esse aqui, ó. Um basement, num apartamento, um quarto mais den. 1.950. Então, muita gente começa com essa opção porque é barato. Então, um casal que tá começando, 1.950, né? Tem um espaço seu. E os dois trabalhando e divide o aluguel, é barato. Então, muita gente começa dessa forma, mas ó, você mora, olha isso aqui, essa é a janela do quarto, porque você mora literalmente debaixo da casa. Ó, muitas estruturas de basement são boas, não são ruins, né? Como você pode ver aqui na foto. Às vezes você chega lá, a realidade é outra, tem isso também, tá? Não é porque você tá no Canadá que você tá livre de golpe. Tem tanto golpe quanto no Brasil. Então, essa é uma opção também para quem tá começando, mas é uma opção que eu falei que eu não iria aceitar. Eu divido a casa, divido o apartamento, mas morar no basement existe algumas coisas que também ninguém te fala. Entra bicho, você mora debaixo de uma casa, você divide a área comum ali da casa, né? A entrada, os fundos, tem porta separada, mas você tá dividindo ali. Tem o barulho de quem tá andando em cima, porque as casas são tudo de papel aqui, enfim. Então, essa é uma coisa que eu falei que eu não queria. Se tivesse, óbvio, quando não tem opção, você vai e acabou o fim. Você fica ali por um tempo. Mas é uma coisa que eu não queria. Mas só pra vocês entenderem, né? Então, que nem eu disse, tem jeitinho pra tudo. Esse é um site, chama, acho que Kijiji, eu não sei como é que fala. Mas existem opções que você aluga direto, mas isso aqui também não te deixa livre do primeiro e do último aluguel. Não te deixa livre de o proprietário, você chegar lá, marcou um horário lá com a proprietária, que eu também não sei falar o nome dela, você marcou o horário que a proprietária chega lá, ela fala assim, tá bom, você quer alugar? Deposita 3 aluguéis na minha conta, 4 aluguéis na minha conta. Isso também não te impede, entendeu? Então, é isso. Eu acho que eu mostrei todos os detalhes.
para vocês. Bom, eu falei bastante, mas eu acho que eu consegui trazer o que eu queria trazer para vocês. E no vídeo de hoje, fica aqui comigo mais um pouquinho que eu vou mostrar um pouco para você da área de lazer do nosso prédio. E no próximo vídeo, se Deus quiser, muito em breve, eu vou fazer um tour do apartamento para vocês conhecerem também. Gente, aqui é a parte do correio, então cada apartamento tem a sua caixinha e quando você recebe alguma encomenda é nesses armários aqui ou então ali no canto, mas normalmente nesses armários. E aí você vem aqui, quando a empresa faz a entrega para você, você recebe um SMS com um código, você coloca aqui e a porta onde está sua encomenda abre automático. Obviamente, né, porque é um banheiro e tem uma sauna lá dentro. Então, é que a área da academia eu tô com a Maia. Say hello, Maia. Não sei se eu vou conseguir entrar com ela lá dentro. Gente, um beijo e até a próxima.